Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos para a leitura e reflexão do Evangelho de cada dia. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro deste ano de 2024. É Quaresma, é tempo de conversão e aproximação de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavrinha que nós temos no Evangelho de hoje é jejum. Sabe que todas as religiões têm a prática do jejum. O islamismo, o hebraísmo, o cristianismo e todas as outras religiões. Qual a finalidade do jejum, o jejum religioso? Para alguns, a finalidade é pedir perdão a Deus por seus pecados. Portanto, o jejum, nesse caso, tem uma conotação penitencial. Tem outros que praticam o jejum para fortalecer o espírito e assim se tornarem capazes da abdicação, da renúncia, enfim, um espírito sólido e firme diante das dificuldades do mundo. Nesse tempo, nós temos muitos irmãos e irmãs que praticam o jejum para pedir algo a Deus. O jejum, ele é sempre válido. É claro que ele precisa ser acompanhado com a oração e com a caridade, conforme Jesus nos ensinou na quarta-feira de cinzas. Jejum, oração e esmola à caridade. Pois bem, no Evangelho de hoje, os discípulos de João Batista, com os fariseus, perguntaram a Jesus por que os discípulos de Jesus não praticavam o jejum e eles sim. A resposta é muito óbvia. Os fariseus, junto com os discípulos de João Batista, jejuavam porque eles ainda estavam na expectativa, na espera do Messias e do Salvador. Os discípulos de Jesus não praticavam o jejum porque já sabiam que o prometido, o Messias e o Salvador já estava com eles. Não tinha necessidade de praticar o jejum. Tem uma resposta muito interessante de Jesus. Ele diz: quando o noivo está com os convidados não devem fazer luto, mas devem fazer festa. Deus tinha estabelecido uma aliança com o povo de Israel. Uma aliança com sabor de casamento, de festa. Mas Israel não foi fiel ao Senhor. E Deus enviou o seu filho. Agora, o filho é o noivo, que deseja fazer esta aliança, este casamento com toda a humanidade. E o casamento de Jesus conosco foi selado através da cruz. Jesus, quando derrama o seu sangue, ali ele manifesta toda a sua fidelidade, tanto ao Pai quanto a cada um de nós. Vamos aproveitar, através deste evangelho, sobre refletir a prática do jejum, para que também nós nos aproximemos mais do Senhor. E são tantos jejuns que podemos fazer. A igreja nos ensina que tem o jejum de alimentos e bebidas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas cada fiel, livremente, pode encontrar aquilo que precisa jejuar para manter a fidelidade a si e, ao mesmo tempo, a fidelidade a Deus. Jejuar muitos pensamentos ruins,
jejuar tantas palavras que não são boas e edificantes, jejuar tantas ações que não colaboram para o meu crescimento ou para o crescimento daqueles que estão comigo. Enfim, o jejum ainda continua uma prática muito válida para nós. Mas, repito, não é só de alimentos, porque esse jejum é o mais fácil. É necessário outros jejuns que nos ajudem a crescer como seres humanos e como filhos de Deus. Final de semana chegando, que Deus te abençoe e te ilumine. Aproveite este tempo para descansar, para rezar, para encontrar o Senhor. Fique bem, uma excelente jornada. Salve Maria Imaculada.